Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Aqui é André Oliveira, Movimento pelo Futuro de São Mateus. Estamos de volta com um debate público e os assuntos especialmente ligados a São Mateus, o Espírito Santo e alguns também nacionais e que são de interesse da comunidade. Hoje nós vamos falar a respeito desse ato administrativo assinado pelo prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí, anulando a cessão dos prédios cedidos para a Câmara Municipal de São Mateus, ali no centro da cidade, Avenida Jones dos Santos Neves, para a instalação da nova sede do Legislativo de São Mateus, o Palácio Mateus Cunha Fundão. E antes de entrar aí na avaliação a respeito do que foi feito, é bom a gente recordar que lá no início, quando foi feito o acordo entre Daniel da Açaí e Paulo Fundão, até mesmo para que a mesa diretora fosse constituída e à frente estivesse Paulo Fundão, e incluiu aí também o Pacto da Vingança, que é um assunto que nós vamos destacar em vídeos futuros, também estava nesse pacote do acordo deles a implantação da nova sede da Câmara, e seria inicialmente a construção da sede própria no terreno da Câmara Municipal, ali entre o Fórum da Justiça Federal e o cartório eleitoral. Só que houve necessidade de refazer os trâmites, porque gestões anteriores da Câmara Municipal não fizeram em tempo hábil, determinado pela lei, a construção da sede própria e, portanto, o imóvel voltou para a administração da prefeitura. Então, precisava o executivo mandar um projeto de lei para a Câmara aprovar e, novamente, ali o imóvel estar disponível para a construção da sede do Legislativo. E assim foi feito. E até num tempo, né, bastante hábil, bastante rápido, a ponto do presidente da Câmara até anunciar a contratação de uma empresa para fazer o projeto arquitetônico da nova sede da Câmara, lá no bairro Ideal. Mas o que aconteceu? Nesse período, nesse ínterim, houve a Operação Minúcios da Polícia Federal. O prefeito foi preso preventivamente por 10 dias, junto com outros 6 envolvidos, servidores, operadores e também empresários. Você se recorda e acompanhou tudo pelo Censura Zero, pelo nosso canal, pelo site, que inclusive com exclusividade, devido à nossa autonomia editorial, nós trouxemos diversas matérias a respeito da Operação Minúcios e das investigações da Polícia Federal. Pois bem, aí durante esse período, prefeito afastado por 30 dias, por determinação da Justiça Federal, a gestão passou a ser feita pelo vice-prefeito Ailton Cafeu como prefeito interino, aliás, prefeito em exercício. E no mês de dezembro foi mandado um projeto por Cafeu para a Câmara Municipal para a assinatura desse termo de cessão dos 2 prédios ali da Avenida Jones dos Santos Neves, pertencentes ao Executivo, para o Legislativo, para a implantação da Câmara Municipal. Prazo de 30 anos, renováveis por igual período. Isso daí foi um acordo costurado até com intermediários, mas de qualquer forma, Paulo Fundão abandonou aquela ideia original construída com Daniel da Açaí e acabou aí tendo a oportunidade de cortar caminho, digamos assim, ao estabelecer essa parceria com o Cafeu para a assinatura dessa lei. Digo, projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e depois o prefeito sancionou. E agora vem um ato administrativo que pegou todos de surpresa, assinado agora no dia 27 de abril, do prefeito anulando esse termo de cessão dos 2 prédios para a Câmara, dando 60 dias, é isso mesmo, 60 dias para que a Câmara arranje outro local e possa se instalar, praticamente ordenando o despejo dos vereadores desses prédios ali do centro da cidade, onde está atualmente Palácio Teteu. E a gente recorda, e até nós colocamos uma foto, essa foto que é muito
simbólica, porque tanto o presidente da Câmara quanto o prefeito chamaram para a inauguração aqui das novas instalações o governador Renato Casagrande, já reeleito, inclusive, no dia 8 de novembro de 2022. Ele esteve participando da inauguração do Palácio Teteu. E o que marcou naquela ocasião, nós até registramos isso no canal e no portal Censura Zero, foi que a inauguração ficou marcada por um gesto de ingratidão, porque Daniel da Açaí proibiu, nos bastidores nós apuramos que foi isso, proibiu a citação do nome de Ailton Cafeu, e até que ele compusesse a placa, o nome dele estivesse lá na placa inaugural, como prefeito em exercício ou como vice-prefeito, porque não queria nenhuma citação dele durante a inauguração, sendo que ele é que havia assinado a lei possibilitando aquele ato, né, que eles estavam ali inaugurando as novas instalações da Câmara Municipal de São Mateus. Nem Paulo Fundão citou nada, nem o prefeito, não tinha nada na placa, e nem o governador, porque, apesar de ser um aliado histórico do governador, Ailton Cafeu, nas eleições passadas, até pelo apoio do governo do estado, por meio, claro, do seu comandante, a Daniel da Açaí, na época da Operação Minúcios e nos processos, Cafeu apoiou o Manato para o governo do estado, participando, inclusive, de um ato de campanha de Manato aqui em São Mateus, realizado ali no cerimonial Tonete, né? E aí o governador se juntou a Paulo Fundão e a Daniel da Açaí nesse ato de ingratidão, de não citar Ailton Cafeu, e a placa ali tinha nome de todo mundo, todos os vereadores, tinha nome do governador, que, diga-se de passagem, nem participou de nada ali, né, oficialmente, mas tinha tem o nome do governador, nós registramos isso também, a placa aí, você pode até ver, e o nome de Café, o vice-prefeito, não tinha, sendo que foi ele quem realmente assinou ali a lei que possibilitou até aquela inauguração. Um gesto de ingratidão que nós demos o tom exato no nosso Censura Zero. Pois é, e desde a inauguração até agora recentemente, não havia contestação por parte do prefeito Daniel da Açaí dessa situação envolvendo o prédio, os dois prédios ali da sede da Câmara de São Mateus. Mas a situação agora veio à tona e ficou até vista como um ato de vingança do prefeito Daniel da Açaí, exatamente por conta do posicionamento de Paulo Fundão na votação do projeto de lei do empréstimo de 100 milhões junto ao Banco do Brasil. Esse empréstimo pretendido pelo prefeito, o projeto estava na Câmara, e devido até à mobilização social, mobilização nas redes sociais, inclusive com a divulgação dos fatos sendo feita pelo Censura Zero, houve a judicialização. O prefeito recorreu porque queria que o projeto fosse votado, e o presidente da Câmara estava segurando. E uma vez saindo a ordem judicial favorável ao prefeito, também houve ali a manobra legítima, com base no regimento da Câmara Municipal de São Mateus, o regimento interno, protelando, adiando sucessivamente a votação, até que esgotaram de todas as possibilidades e houve realmente a aprovação do empréstimo de 100 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, conforme pretendia o prefeito. E já sancionou a lei, agora está aí no aguardo da liberação desses recursos pelo Banco do Brasil. Mas esse gesto de vingança do prefeito
foi endossado também por vereadores. Cássio Mendes, o atual líder do prefeito, Cristiano Balanga, que chegou a fazer até discursos duros com relação ao presidente, querendo o gabinete individualizado dos vereadores, que teria sido uma promessa feita por Paulo Fundão, a questão do nome ali da nova sede da Câmara, Palácio Mateus Cunha Fundão, uma homenagem ao pai do atual presidente do Legislativo. Também Preta do Nascimento foi nessa linha, e Ciete Cerqueira também concluindo aí o trio, né? Alguns outros vereadores, apesar de serem da base danielista na Câmara, não tiveram, assim, tanto destaque no sentido de anular o ato, como a Decide Sena e Isael Aguilar. E lembrando que Delermano Swing também fazia parte do G8, junto com Paulo Fundão. Esses dois aderiram à oposição, anteriormente já formada por Carlinhos Simeão, Lailson Daroeira e pelo Pia. Então, gente, é uma questão que vai ser certamente também judicializada, então vem aí cenas dos próximos capítulos na Justiça, briga entre o prefeito Daniel Daçaí e o presidente da Câmara, Paulo Fundão, e outros vereadores. A gente vai ver também como é que vão se comportar os vereadores danielistas nessa questão, porque eles aprovaram, estão lá devidamente instalados também usufruindo. Como é que eles vão explicar agora à sociedade de São Mateus a subserviência ao prefeito Daniel e agora aprovando o próprio despejo da Câmara Municipal das instalações atuais? E outra coisa, o ato do prefeito diz ali que nenhuma benfeitoria vai ser indenizada à Câmara Municipal, e foi feito um ato administrativo até em detrimento a um projeto de lei, a uma lei, né? Que foi, depois de um projeto aprovado pelos vereadores, uma lei sancionada pelo então prefeito em exercício, Ailton Cafeu. Então, muitas pessoas em São Mateus, elas tinham alguma dúvida a respeito dessa questão de vingança. Não, o prefeito é uma gente boa, isso. Vingativo. As pessoas mais próximas a eles falam que ele é vingativo, e esse é um gesto de vingança contra Cafeu, né, que já tinha aí sido praticamente retirado da história, e eu falei isso, que o historiador Eliezer Nardotto teria, até por fidelidade ao seu trabalho, por credibilidade do seu trabalho, que registrar nos futuros livros e registros que ele fizer a respeito do Legislativo, que constar isso daí, que havia sido banido o nome de quem realmente tinha assinado a lei para que o Palácio Teteu fosse instalado. E que isso, em discurso na inauguração, também havia sido algo contestado, porque nem o presidente da Câmara, nem o prefeito Daniel Daçaí, nem o governador, ninguém citou o nome de Cafeu e baniram da placa simplesmente. Mas olha como realmente a situação é danosa. Quando há uma injustiça, Deus não faz parte dessas situações. Quando há vingança, quando há ódio, quando há destemperança, a gente sabe que não tem princípio cristão, princípio da fé nenhum envolvido nisso. E aqui no Movimento pelo Futuro de São Mateus, você sabe que nós falamos sempre dos princípios e dos valores cristãos. E por isso mesmo, nós meditamos no que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 29, nos versos 25 e 26. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Se a pessoa desprezar Deus, se desprezar a palavra de Deus, tenha certeza que ela vai cair em laços. Se ela colocar o homem acima de Deus, ela vai se decepcionar, ela vai ser enganada, vai se iludir, e no frigir dos ovos, como se diz, ela vai se arrepender amargamente. E é como essas pessoas fazem, né? Idolatram um governador, um presidente da República. Aqui em São Mateus tem lideranças políticas que estão caladinhas, praticamente escondidas,
porque tem receio de falar algo que venha magoar o governador ou que o governador venha repreender alguma situação. Tem ditas lideranças políticas, empresariais da nossa cidade caladinhas. Não vieram para o debate público nessa questão dos 100 milhões aí pretendido pelo prefeito, apesar de ter tomado por quase 2 meses as discussões em toda a cidade, ficaram caladinhos, porque não querem contrariar ninguém, inclusive o prefeito, por conta dos interesses cruzados. Lideranças comunitárias que abrem a boca na época das eleições para pedir voto e para falar, né, dos seus projetos, caladinhos com relação não só a esse assunto, mas Viação São Gabriel, abastecimento de água em São Mateus, aquela situação dos alagamentos em Curiri, da queda de barreira ali na ladeira do Besouro, vários assuntos afligindo a comunidade de São Mateus e essa turma caladinha. Cadê aqueles 9 candidatos que disputaram com Daniel nas eleições de 2020, apresentando aí plano de governo, tendo programa eleitoral, batendo de casa em casa pedindo voto, dizendo que iam melhorar São Mateus? Cadê eles? Ninguém veio para o debate público, todo mundo subiu. E tem gente aí querendo se inserir, mas camuflado no debate público, não entrando na discussão desses assuntos, nem dando a sua opinião, querendo se manter à margem do que acontece de fato em São Mateus e do que a população quer saber, né? Tem aí um deputado federal que foi eleito com mais de 3.500 votos em São Mateus, que sempre faz o debate com relação aos assuntos que estão aí em evidência na cidade. E sempre ganha dividendos. E os daqui, caladinhos, as ditas lideranças, num ato de covardia contra a sociedade de São Mateus. Essa é a palavra, porque daqui a pouquinho, nós estamos no ano aí pré-eleitoral, daqui a pouquinho eles vêm com a cara mais descarada do mundo, né? Com a disfarçatez e colocar aí os seus, entre aspas, projetos, pedir voto à população, dizer que sempre teve interessado, que é matense nato. Que nada, que nada. Mas vai ter debate público nas próximas eleições, tenha certeza. O movimento pelo futuro de São Mateus vai crescer e nós vamos conscientizar a comunidade de São Mateus e vamos orientar, vamos dar dicas aos políticos, aos futuros políticos, vamos estar aqui cobrando, vamos sempre tocar na ferida do que acontece na nossa cidade, porque São Mateus precisa se desenvolver. E nós aqui estamos olhando para o futuro dos cidadãos, futuro da sociedade de São Mateus, futuro do nosso município. Precisa avançar. Então meditemos. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Movimento pelo Futuro de São Mateus, nos siga no Instagram, @Futuro de São Mateus. Haja diferente. Quem não reage, rasteja.